we sing together? You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now, Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet ever wander, and my faith will be made stronger. Come on. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk around wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of. Come on, take faith tonight. You say, Spirit, lead me where my trust. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos dar início a este culto, esse período de louvor. E antes de dar esse início ao período do louvor, eu convido os irmãos a fechar os seus olhos, a fazer essa oração comigo antes de dar início.
e logo depois estaremos entrando com o louvor. Amém? Pai querido, Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, queremos te louvar, Espírito Santo de Deus, pois o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem dado alimento aos nossos lares, o Senhor tem guardado os nossos familiares, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Senhor Jesus. E eu vou te pedir, Pai querido, Pai Santo, que o Senhor continue nos guardando, Senhor Jesus. Quero agradecer ao Pai também por nos dar essa oportunidade, Senhor Jesus, de estar louvando o seu nome, ó Pai, no acesso remoto, Senhor Jesus, onde nós possamos alcançar muito mais vidas, ó Deus, e o teu nome possa ser glorificado cada vez mais, ó Senhor Jesus. A Senhora, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos dar início ao momento do louvor. Eu te convido nessa noite a louvar o nome do Senhor. Te convido a se entregar aos pés do Senhor e refletir nesse louvor, pois nós sabemos que quando Cristo chega em nossa vida, quando Cristo chega em nosso lar, algo tem que acontecer, algo o que é natural só torna-se sobrenatural, pois o Senhor, ele é um ser divino e por onde ele passa, vidas são transformadas. Em nome de Jesus. Aleluias. Meu Deus, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, te bendizer, ó Deus. Santo és tu, Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Declare o que dizer. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, Jesus, te desejamos. Nosso amigo Santo Espírito, esperança pelo céu soprar, hoje aqui, com seu olho venha nos ouvir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Declare isso. O que dizer, o que fazer quando
ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti. O que dizer? Oh, quando ele vem. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando ele vem aqui? Mas estás bem-vindo, Senhor. Nós te desejamos outra vez aqui. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos declarar que ele, Yeshua, que ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém para encontrar a sua noiva, a sua igreja. Amém? Se entregue neste louvor, aleluia. Onde você estiver, deixe o Senhor falar com você. Aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Declare isso, Yeshua. Declare Yeshua. Oh, Filho de Deus, aquele que há de vir saltando sobre os montes e buscar a tua igreja amada, aleluias. Oh, Yeshua, aleluias. Oh, Yeshua, Filho de Deus, aleluias. Oh, aleluias. Gostaria de louvar o nome do Senhor e fazer uma oração rápida. Aleluias. Pai, nós queremos te louvar, ó Jesus, por esse momento de louvor, ó Pai. E queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar reunido, ó Deus, de chance remota, ó Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome. Eu te peço, ó Pai, venha usar o teu servo, Jesus, que irá ministrar a palavra dessa noite. Venha, Pai Santo, falar conosco, ó Deus, através da tua palavra, ó Pai, nos ensinando, nos instruindo, Jesus. Venha nos tocando grandemente, ó Pai, para teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, Jesus. A Senhora, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Não se esqueçam, irmão, de compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar essa live. E que o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. A Senhora, eu lhe peço e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, vem aqui nessa oportunidade novamente que é nos concedida de poder trazer uma mensagem do Senhor. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela honra, que nos concede de ministrar sua palavra na Igreja Batista da Fé, a qual hoje, estou, sendo incumbido de trazer esta mensagem. Quero aqui agradecer ao pastor Hélio, a pastora Ariane, por esta oportunidade. A gente tentou por outros veículos, mas não deu certo, mas creio que também vai abranger um monte de outras pessoas que fazem parte, do meu Facebook, para que a gente possa estar dando seguimento, à obra do Senhor, por meio desta mensagem. Louvado seja Deus. Gostaria de fazer um pequeno momento de oração para que a gente pudesse dar início, ao seguimento desta obra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa tarde de hoje, eu glorifico, Senhor meu Deus, o exalto, Senhor meu Deus, e o engrandeço, Pai. Senhor meu Deus, aqui veio diante de Ti, Senhor meu Deus, Pai amado, eu pedi perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e falhas, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, não somente, Senhor meu Deus, pelas minhas falhas, mas pelos meus pensamentos, por tudo aquilo que o Senhor possa ter não se agradado, Senhor meu Deus, de mim, Senhor meu Deus, e creio, acredito, Senhor meu Deus, que o Senhor é fiel para nos perdoar de todos os pecados, perdoar, Senhor meu Deus, as nossas falhas e erros, Pai. Perdoe, Senhor meu Deus, a mim, Senhor meu Deus, nesse dia de hoje, perdoe a nós, Pai, por tudo aquilo que temos, Pai amado, feito, Senhor meu Deus, falado, pensado, Senhor meu Deus, de maneira que o Senhor não tem se agradado, Senhor. Aqui, Senhor meu Deus, uma vez mais, Senhor meu Deus, reconheço, Senhor meu Deus, o pecador e falho que sou. Reconheço que o Senhor, Senhor meu Deus, é a força, Senhor meu Deus, que concede que os nossos pés estejam de pé todos os dias, nos dando direção, Senhor meu Deus, e orientação para, Senhor meu Deus, cada vez mais vencer aquilo que nos vencia, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder da Tua palavra, Senhor meu Deus, que cura, liberta, restaura, salva, Senhor meu Deus, e tem um poder de mudar, Senhor meu Deus, o nosso caráter, Senhor meu Deus, o estilo de vida qual tínhamos para uma vida diferente, uma vida de luz, uma vida de frutos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos oriente, nos guie, Senhor meu Deus, por meio da Tua palavra, para que uma vez mais saiamos daqui, Senhor meu Deus, conscientes e certos daquilo que temos que fazer, para que possamos ser alcançados, Senhor meu Deus, pela Tua graça, Senhor meu Deus, e pelas Tuas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te agradeço, Senhor meu Deus, por este momento, Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, trazer uma palavra que está no Evangelho ao qual escreveu João, capítulo de número 7. Louvado seja Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 7, versículo de número 1.
Amém? Aqueles que tiverem Bíblia, depois acompanhem. Vai dizer assim, irmãos: depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia. Ele não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeiam a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Amém? Irmãos, vemos aqui nesse texto inicial com o evangelista e apóstolo João nos revela, Jesus ele estava evitando o caminho da Judeia, porque ali os principais dos sacerdotes, eles se voltaram contra ele e procuravam matá-lo. Então Jesus ele sabia que naquela ocasião, naquele momento, não era momento para ele passar pela Judeia. Muito claro, muito real está mostrando o versículo. Só que no versículo 3, irmãos, a Bíblia nos relata que os irmãos de Jesus agora, eles se levantam para dizer assim: parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus aqui, eles não acreditando no ministério de Jesus, ele tendo a incredulidade em seus corações, eles dão algo para que Jesus possa fazer, sendo que Jesus ele não tinha em seu trajeto, ele não tinha em seu percurso, ele não tinha em seu caminho e na sua direção, ele ia pela Judeia porque ele sabia que naquele lugar fatalmente aconteceria algo. E Jesus era direcionado pelo Espírito Santo. Então vemos que a direção do Espírito Santo o orientou a não passar pela Judeia. Só que os irmãos de Jesus não entenderam isso. Irmão, muitas das vezes você vai passar por esse tipo de situação no seu ministério. As pessoas elas não vão compreender aquilo que você está fazendo, as decisões que você está tomando. Por quê? Porque elas não têm a mesma visão e a mesma orientação que você tem espiritual. Isso fica muito claro porque os irmãos de Jesus, eles cresceram, eles viram Jesus desde o princípio. Então eles sabiam que tudo aquilo que ele fazia não era proveniente de antes dele assumir que era o enviado de Deus, que veio para salvar a humanidade, que ele veio entregar a sua vida pela humanidade. Os irmãos dele não entenderam que ele era o enviado de Deus e não acreditaram na obra que estava feita na sua pessoa. Se você prestar atenção no evangelho que escreveu Lucas, quando Jesus ele sai do deserto, a Bíblia diz que ele foi até Nazaré, onde ele foi criado. E ali Jesus ele entra na sinagoga como era de costume. E Jesus agora está pregando aquele povo. Jesus está ensinando aquele povo. Jesus está relatando a respeito da sua vinda. Só que depois que aquele povo se maravilhou com a sua sabedoria, com a sua autoridade, aquele próprio povo pergunta assim: mas não é este o filho de José, o carpinteiro? Então eles começaram a olhar para a pessoa de Jesus no modo carnal. Só que eles não estavam vendo espiritualmente que ele era o Filho de Deus. Eles não estavam olhando pela obra que Deus tinha em Jesus Cristo. E Jesus vai dizer assim para aqueles homens que, como está escrito, nenhum profeta não há sem honra, a não ser na sua terra. Não há profeta sem honra, a não ser na sua terra. E não é diferente dentro do seu lar, do meu lar. Não é diferente no seu ministério. Não é diferente no seu serviço.
As pessoas elas vão olhar para você ainda vendo aquilo que você era no passado. As pessoas elas não conseguem assimilar na sua vida a mudança que você teve. As pessoas não conseguem enxergar o crescimento ministerial que você teve. As pessoas não entendem, a princípio tudo aquilo que agora você passou a ser em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus relata no evangelho que escreveu João. João vai relatar a respeito de Jesus no capítulo versículo 10 ao 12. Ele vai dizer assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmãos, antes de concluir o versículo 12, esses dois versículos estão dizendo que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, ele esteve entre nós. Ele demonstrou feitos, milagres, sinais que não foi feitos por ninguém. Ele revelou o grande amor de Deus manifestado na sua pessoa. Ele conseguiu mostrar ao mundo o caráter e o ser divino do Senhor. Ele mostrou fatos e acontecimentos. Ele mostrou todo tipo de linguagem para mostrar como é acessível o reino de Deus. Só que mesmo assim as pessoas não conseguiam assemelhar Jesus à vinda daquele que eles esperaram com tanto tempo, com tanta paciência. Eles parece que se frustraram. Eles não queriam aceitar isso. Assim vai ser no seu ministério, até as pessoas entenderem que a mudança que hoje ocorre na sua vida é por meio de Jesus Cristo que te transformou, é por meio de Jesus Cristo que fez a mudança na sua vida, é por meio de Jesus Cristo que agora fez com que você frutificasse, e você, como uma árvore frutífera, você passa a dar frutos, você sendo forjado o caráter de Cristo em você, você passa a ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa que dá bom testemunho, uma pessoa que as pessoas podem olhar e falar assim: não, realmente esta pessoa está diferente, realmente esta pessoa não tem a mesma direção do passado, realmente quem guia esta pessoa não é a mesma que guiava no passado, não é a mesma pessoa que fazia escolhas no passado, não é a mesma pessoa que tomava aquelas decisões erradas, não é aquela pessoa que vivia em caminhos tortos, não, esta pessoa agora tem um caminho correto, um caminho certo e a direção perfeita de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o poder e a perfeição a qual todo filho nascido da água e do Espírito tem, ele ouve a voz do Espírito Santo. E Jesus simplesmente ele estava fazendo aquilo que um filho obediente faz, ele obedece. Jesus ele sabia o que aconteceria com ele na Judéia. Só que os irmãos dele queriam que Jesus de toda maneira ele tivesse um status por aquilo que ele fazia. Ele queria que Jesus ele pudesse ser reconhecido, mas Jesus não estava procurando reconhecimento. Jesus não queria reconhecimento. É isso que você temos que entender. Quando eu e você estamos doando algo a alguém, quando eu e você estamos oferecendo algo a alguém, quando eu e você fazemos algo para alguém, não precisamos soar trombeta diante de nós. O Senhor fala que você já ganhamos o nosso galardão, porque você estamos demonstrando, estamos mostrando aquilo que era para ficar no íntimo, aquilo que era para ficar em particular, aquilo que era para ser revelado em particular, somente você e aquela pessoa, daquilo que você estava fazendo por aquilo, porque aquilo que você está fazendo não é para que as pessoas vejam quem você é, não é para justificar que você é alguém diante da sociedade, que Deus te aceita por aquilo que você faz, não. Você tem que fazer aquilo que em oculto, para as pessoas não saber aquilo que você faz, mas para Deus saber quem você é. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas vou repetir. Aquilo que você tem que pessoas não para as pessoas saber quem você é, mas para Deus olhar e saber quem você é. Aleluia. É Deus mostrando para mim e para você que Ele se admira daquele que faz as obras, para aquele que tem um bom comportamento, um bom caráter, quando ninguém mais está vendo. Você está entendendo que é fácil você entrar aqui na rede social e mostrar um monte de quilos de alimento, que você estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos justificando tudo aquilo que você fazemos.
E você ouve conselhos de pessoas que não têm a estrutura para te aconselhar, e esse conselho fatalmente vai te levar para um caminho condenável, um caminho que será irreversível, um caminho que não frutifica, nem edifica, não é um caminho de luz. Presta atenção, porque as pessoas elas querem um mérito próprio. As pessoas elas buscam cada dia mais que as pessoas vejam quem ela se tornou. As pessoas elas se acostumaram à vaidade de expor tudo aquilo na rede social. Vê quantas pessoas expõem a vida dela e quantas pessoas expõem a vida de Jesus, daquilo que ela é em Jesus, porque você só vai falar daquilo que você vive. Então, se você não tem falado de Jesus, é porque você não tem tido ainda uma comunhão e um relacionamento com Ele, que trará dentro de você a hombridade de você falar de quem você é hoje, porque você só vai falar daquilo que você se tornou a partir do momento que você mesmo entender quem você é. Quem é você? Faça essa pergunta para você. Quem é você? Porque precisamos compreender, sabe o que? Esses fatos e acontecimentos que têm acontecido no mundo, essa pandemia, essa epidemia, esse vírus, ele mostra quem somos e tem mostrado quem as pessoas se tornou. Porque aquelas que tinham fé, elas mostraram que a sua fé ela continua, mas aqueles que falavam que tinham fé estão mostrando uma incredulidade profunda. Pessoas que tinham esperança continuam tendo esperança, mas aquelas que simplesmente falavam da boca para fora hoje têm passado o maior desespero. Então você vê que algum dos caráteres das pessoas tem sido revelado diante de acontecimentos, e Deus ele vai provar eu e você no fogo, irmãos. Não adianta você achar que não seremos provados, que eu e você seremos provados de tudo aquilo que você somos e de tudo aquilo que vivemos. Louvado seja Deus. E vemos que aqui a direção, irmãos, que o Senhor está revelando é uma direção que ele sabia o que aconteceria. E os irmãos de Jesus, não entendendo a obra que Deus tinha na vida deles, eles questionaram a atitude dele em não demonstrar a todos os povos total poder. Jesus ele não estava querendo marketing. Jesus ele não estava querendo que os outros viessem revelar aquilo que ele estava demonstrando, porque ele queria se aparecer. Não. Jesus ele estava fazendo tudo aquilo para mostrar que Deus era com o povo. Deus tinha enviado ele para salvar o povo. Deus estava revelando que ele sabia da necessidade do povo. Deus ele sabia da condição que o povo estava. E o que o Senhor sempre quis que o povo entendesse é que Ele os ama. E que cada vez mais as suas obras não eram para que as pessoas pudessem ver sinais. Não, era para que eles entendessem e dessem prioridade à palavra, porque a palavra era aquilo que livraria e libertaria cada um deles. O Senhor sabia que o poder da palavra teria o poder de afastar deles, essa ilusão que muitas das vezes essa parte externa nossa ela traz ao ser humano. A parte externa ela tem o poder de nos enganar. Você sabe por quê? Porque a Bíblia nos relata que o coração do homem é enganoso. Então o homem, ele aparentemente, ele entra em qualquer projeto por aquilo que ele vê. Ele entra em qualquer projeto por aquilo que ele ouve. As pessoas, elas entram em relacionamento, elas ouvem particularidades que elas nem têm a base, nem o alicerce necessário para ter certeza se isso vai dar certo. E a partir dessa direção, essa direção te mostra que não tinha fundamentos para te manter de pé. Eu estou falando aqui, irmãos, de uma direção que Jesus tomou que evitaria que ele fosse morto. Jesus está falando com clareza que ele sabia que iriam matar ele se ele tivesse ido para a Judéia naquele período. E os irmãos dele querendo enviar ele para a Judéia. Você está entendendo, irmãos? O caminho que Jesus te direciona é o caminho que te traz vida, não é o caminho que te traz morte. Olha, é muito claro. Os irmãos dele querendo que ele fosse para a Judéia, ele querendo sair da Judéia porque lá queriam matar ele. Você está entendendo que a direção do homem te leva à morte, a direção de Jesus te leva à vida. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor quer que eu e você entenda, que eu e você compreenda. A Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Se você pegar algumas particularidades de alguns versículos, vai mostrar que o caminho que Jesus tem para você vai ser de luz, vai ser um caminho e uma direção que te orientará por uma via que não te trará nenhum tipo de consequência negativa. Eu não estou dizendo que você não vai ser provado, eu estou dizendo que o caminho que ele vai te levar, embora seja um caminho apertado e estreito, é o caminho que te leva à vida. Aleluia, louvado seja Deus. Que se você vê no evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontrem. Então, eu e você entender, sabes o que, irmãos? Que o Senhor ele tem um caminho de luz, um caminho de vida, um caminho que vai nos conduzir à eternidade. Só que você não pode, irmãos, se prender a caminhos que o homem acha que é bom, caminhos que o homem acha que vai te trazer algum tipo de prosperidade ou benefício. Está enganado. Não tem como, irmãos, o mundo trazer benefícios a mim e a você. Não tem como eu e você se beneficiar de caminhos de pessoas que não conhecem o futuro, pessoas que não conhecem aquilo que acontecerá daqui meia hora, daqui uma hora, daqui um dia, daqui 5 anos, daqui 10 anos, se eu e você tivermos o privilégio de desfrutar desses momentos no caminho de Deus. Porque eu e você não conseguimos ter esse discernimento, irmãos. Eu e você consegue vivenciar dia após dia, consciente daquilo que você temos que fazer nesse plano. E Jesus ele deixa claro no versículo 12, no capítulo 1 do Evangelho de João: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você tem uma vida agora de práticas, você tem uma vida agora de direção pelo Espírito Santo. E você não conseguiria, irmãos, ter essa direção, e você não conseguiria ter essa particularidade com Deus, de saber o caminho que vai nos levar à vida e que vai nos levar à morte, se você continuar com as mesmas escolhas, com pessoas que continuam mostrando para você quem é, e você não se desvencilha de amizades assim. O Senhor tem dado a direção para nós por meio da sua palavra, daquilo que Ele exige de nós, como filhos, como servos. Então, para nós seguirmos este caminho que conduz à vida, eu e você temos que abrir mão. Temos que abrir mão de um passado que inclui amizades. Amizades que, infelizmente, não têm nos guiado a caminhos que edificam a nossa vida, que não agregam em nossa vida a fé, que não agregam em nossa vida um bom testemunho. Tem horas que temos que abrir mão, amados irmãos, de situações para que nosso ministério venha desenvolver, para que nosso ministério venha crescer, para que a gente venha contemplar as obras de Deus. Quando Deus ele demonstrou que tinha uma obra, que ele tinha um projeto e uma promessa na vida de Abraão, presta atenção. Deus ele vai primeiramente falar o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor ele fez e mostrou a Abraão que ele tinha uma grande promessa na vida dele, mas era necessário ele ouvir aqueles princípios. Era necessário ele ouvir que ele tinha que se desvencilhar daquele laço que de certa forma limitava e não acreditaria na mesma coisa que ele acreditava. Eu não estou falando para você se desvencilhar de um laço fraterno. Eu estou te falando para você que tem horas na sua vida que as pessoas dentro da sua casa não vão acreditar naquilo que Deus tem feito na sua vida. As pessoas dentro da sua casa, depois de verem muitas coisas, elas ainda não vão acreditar que realmente Deus é na sua vida. Pode ser que elas até reconheçam, mas elas não vão querer dar o braço a torcer para falar assim: ó, eu sei que agora a direção que você está indo, por mais que eu não conheça, por mais que eu não tenha visto, eu sei que você hoje, a partir daquilo que você se tornou em Cristo, daquilo que você hoje é transformado por Jesus, hoje eu sei que você pode ir confiante, porque eu sei que Ele é na sua vida, eu sei que Ele tem caminhado com você e sei que a sua vida foi transformada por Ele. Mas não é de imediato, não é para agora.
Então eu e você temos que entender, assim como os irmãos de Jesus, eles queriam que Jesus tomasse uma decisão, queria que Jesus ele mostrasse a todos quem ele era. Jesus ele simplesmente mostrou. Não é eu e você, amados irmãos, que vamos deixar de ter esse entendimento nessa noite, o conhecimento a respeito disso. Que as pessoas que estão ao nosso redor não vão compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida de imediato. Vai passar-se tempos para que elas venham realmente, olhar, enxergar, falar verdadeiramente: eu tenho visto Deus na sua vida. Isso é pelo comportamento, isso é pelo caráter, isso é pela conduta. As pessoas elas vão ver a transformação em mim, em você, e elas vão começar a se questionar por si mesma. Porque ela não te ouviu antes, porque ela não deu vazão a tudo aquilo que você falou da parte de Deus. E eu e você, irmãos, perdemos quando não entendemos isso. Então, se você não entende isso hoje, irmãos, pode ser que você está perdendo a oportunidade de ouvir uma pessoa de Deus dentro da sua casa. Porque Deus levantou dentro da sua casa pessoas de Deus que você não tem ouvido. Você está desviado, essa pessoa te orientou, ela te aconselhou, mas você não acreditou. Por quê? Porque você conviveu com ela e você tem tanto conhecimento a respeito de tantas as coisas que você não se deu a oportunidade de ver que não era ele que estava falando, mas era um servo de Deus que foi levantado dentro da sua casa, um servo de Deus que foi levantado dentro do seu lar, para mostrar para você que você continua equivocado. Você continua olhando pelo lado externo, quando deveria olhar pelo lado interno. É Deus mostrando para mim e para você: olha, para de olhar pelo lado externo, que você não está enxergando da maneira que eu quero que você enxergue. Seus olhos estão fechados. Aleluia. Os seus ouvidos estão tampados para ouvir a realidade, porque você não consegue assimilar essa pessoa que está dentro dessa casa com a pessoa que Deus levantou aí dentro para edificar ela. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Que eu temos que ouvir aqueles que não acreditam que somos guiados pelo Espírito Santo. Embora aquilo que estamos vivendo é fora da realidade que eles estão vivendo, porque o cristão ele é diferente na realidade que vive, na conduta e no comportamento que vive, no pensamento e no sentimento que vive. Eu não faço nada para que meu nome venha a ser glorificado, jamais. Quem sou eu? Pelo contrário, eu faço tudo para a glória do meu Deus. Eu não busco o meu mérito próprio quando eu proponho fazer uma obra que vai beneficiar o meu próximo. Não, eu faço isso porque Deus, ele me incumbiu desse ato, dessa prática. Ele me incumbiu disso. Então o mérito, a honra, a glória dele. Eu não tinha isso no meu comportamento, eu não tinha isso no meu rol do passado. Então hoje eu entendo, hoje eu compreendo que tudo que eu faço porque ele tem me inclinado a fazer, tem me direcionado, tem colocado sentimento, tem colocado alegria, tem colocado afeto, amor. Então não é eu e você que faz, irmãos, é ele. Então tudo tem que ser para ele. Então, a partir do momento que as pessoas elas começam a buscar o benefício próprio, elas não estão buscando fazer a vontade de Deus. Isso é automático, irmãos. Você quer fazer a vontade de Deus? Começa com Mateus 6,6. Quando entrares no teu quarto e porta, ora teu pai que está em oculto ou em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus ele honra aquele que, quando não tem ninguém olhando, ele mostra quem ele é diante de Deus. Aleluia. Eu vou repetir, pode ser que você não tenha entendido. O Senhor ele recompensa aquele que, quando ninguém está olhando, ele dobra os seus joelhos, ele chora, ele suplica, ele clama, ele revela quem ele se tornou. E não precisa que os outros vejam a oração dele, não precisam que as pessoas vejam ele jejuando, não precisam que as pessoas vejam ele dando algum tipo de esmola ou fazendo algum tipo de obra. Não, é o Senhor mostrando que ele vai recompensar publicamente aquele que busca ele em oculto, aquele que se entrega a ele em oculto, aquele que entrega o seu coração em oculto. Ele recompensa, ele honra. Aleluia. Seja no seu serviço, seja na sua escola, seja na sua casa, ele te honrará quando você buscar em oculto, não na internet, não no Facebook, não no WhatsApp. Então para com esse negócio de ficar querendo se auto-vangloriar por tudo aquilo que você acha que
agrada a Deus e agrada assim os homens, porque você está agradando a si próprio. Isso é hipocrisia. E você verá na Bíblia que Deus, Ele adverte, Ele aconselha, Ele orienta para que a gente não sejais como os hipócritas. Não ore como os hipócritas, não jejué como os hipócritas, não dê as suas esmolas como os hipócritas. Por quê? Jesus, quando Ele orienta, Ele sabe do caráter do coração de cada um daqueles homens. Ele sabe da conduta de cada um daqueles homens. Ele sabe o porquê de cada um daqueles homens ofereciam. Eles não ofereciam simplesmente para falar: eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho feito porque é meu próximo e eu amo como a mim mesmo. Não, eles estão falando para falar assim, para justificar assim: ó, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. E Deus não quer nada disso. Você já perdeu a oportunidade de Deus Ele justificar você em oculto e te recompensar publicamente. Porque se for da vontade dEle, Ele te honra diante daqueles que hoje não acreditam no seu ministério, não acreditam em tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por mais que eles saibam da mudança da sua vida, eles não dão braço a torcer, mas Deus é que quebra coração duro e destrava a mente travada. Louvado seja Deus. Irmãos, porque a gente está tocando nesse tema, e esses 2 versículos, eles são que falam mais ao meu coração, porque Jesus, ele queria se desvencilhar da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo, e os irmãos dele queriam que ele fosse para a Judéia, querendo que ele revelasse suas obras, e ele claramente sabia a voz de quem ele ouvia. Jesus sabia de quem a voz que ele ouviria. E você, sabe a voz de quem você ouve? Você sabe a voz de quem você tem ouvido para aquilo que você tem feito? Você sabe da voz de quem você tem sido orientado? Você sabe? Porque a voz que te orienta é a voz que vai te conduzir para o destino que você quer. Porque se você é obediente a Deus, você ouve a voz de Deus. Só que se você não ouve a voz de Deus, de quem você ouve a voz? Há 3 vozes que vão falar na sua mente: a da sua consciência, a voz de Deus e a voz do diabo. Então, se você ouvir a voz de Deus, com certeza o seu caminho é de luz de vida. E essa voz que você vai ouvir, automaticamente ela já vai te tirar de uma condição. A condição que todo homem antes de Jesus estava, que era morto espiritualmente. Quer ver? Evangelho que escreveu João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que ouvirem, viverão. Está entendendo? Então, a partir do momento que você ouvir a voz dele, você já passa de uma condição das trevas, uma condição de espiritualmente morto, para uma condição de vida, uma condição de luz. Então, aquilo que você vai ouvir, todo o conteúdo que você vai ser orientado, ele vai atribuir em você benefícios, e você vai ser orientado, direcionado, guiado a viver uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida reta, uma vida justa. E a partir disso, a direção do Espírito Santo ele controlará todas as suas ações, porque ele vai te guiar pelos melhores caminhos, pelos melhores trajetos. A sua vida ela vai tomar forma. O que você precisa entender com isso? Que se você ouve a voz do Espírito Santo, você não ouve a voz daqueles que não inseriram em você o projeto eterno de salvação. E o projeto de salvação, ele só se dá respeito àqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. No Salmos 1:1, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, preste atenção. O salmista ele está declarando assim: bem-aventurado ou quão feliz é o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está nos mostrando que aquele que busca na lei do Senhor, na sua palavra, aquele que se entrega, aquele que se volta, aquele que tem uma comunhão e um compromisso com a palavra, Deus, ele também tem compromisso com ele, automático. Porque aquele que anda segundo tudo aquilo que este versículo nos relata e tudo aquilo que as Bíblias nos orienta, ele não vai ter um destino favorável segundo as escolhas e o conselho que ele ouve. Aleluia. Não tem como, irmãos. Não tem como eu e você falar uma coisa e fazermos outras. Não tem como eu falar que tem com Deus, mas eu só ouço o conselho de pessoas que não têm práticas construtivas, que edificam, que te aproximam de Deus. Vê se é seu amigo. A pessoa que te aproxima de Deus, ele é seu amigo ou seu inimigo? Seu amigo, lógico. E porque você bate no peito de amizades que não te aproximam de Deus, amizades que te afastam de Deus, você bate no peito diariamente que é teu amigo. Irmãos, não tem particularidade de pessoas que não te aproximam de Deus com a amizade verdadeira que vem de Deus. Porque todo amigo quer o melhor para o seu irmão. Todo irmão quer o melhor para o seu próximo. Todo filho de Deus é nascido de Jesus Cristo. Ele não simplesmente quer viver esse projeto eterno, ele quer levar alguém com ele. Ele quer levar a sua família, ele quer levar o seu próximo. O conselho que você deve ouvir nessa noite a respeito desse texto é que fatalmente, se Jesus ele fosse ouvir a voz de pessoas que não compreendem o projeto de Deus, Jesus ele ia entrar no laço que estava preparado para ele. E Jesus ele conhecia. Mas Jesus ele sendo guiado pelo Espírito Santo, automaticamente ele sai dessa situação de perigo, essa situação de morte, essa situação de constrangimento. É isso que o Senhor está mostrando para mim e para você. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele te afasta de caminhos que você não está vendo, você não está enxergando e nem tem como enxergar, porque eu e você ainda não tem esse poder, mas servimos um Deus que tem o poder de mudar a direção e o rumo da sua história. O Senhor ele tem o poder de mudar o rumo da sua história. Você crê nisso? Você crê nisso? De hoje, comece a ouvir mais a voz de Deus. Comece a entender mais que Deus ele tem te orientado e te guiado para caminhos que vão te trazer vida e luz. Porque contrário a isso, irmãos, outra voz não te dará esse benefício. Ele não traz esse tipo de benefício para a sua vida. Não tem como. Ah, mas é dentro da minha família. Olha o que o texto está dizendo. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse morte. Eu estou falando que não é a mesma direção. Eu não estou falando de um sentimento fraternal, um sentimento da carne. Não, estou falando de um sentimento espiritual que só pode ser dado àquele que é nascido da água e do Espírito, que consegue discernir aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Discernir e ter um entendimento e o conhecimento divino e daquilo que é diferente. É diferente. Então eu e você precisa nessa noite se posicionar em relação a isso, para que a gente possa ter a direção guiada pelo Espírito Santo até o grande dia. Até o grande dia. Até o dia que o Senhor há de nos levar dessa terra cheia de maldade, de corrupção, que levam e conduzem a caminhos de morte e perdição eterna. Amém, irmãos? Assim, agradeço essa oportunidade que Deus nos concede, a Igreja Batista da Fé, a qual essa tarde e logo mais noite estarão vendo esta mensagem do Senhor, que a gente possa ficar com um pouco desta reflexão do Senhor a respeito, de caminhos que devem ser seguidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O melhor caminho, pelo melhor trajeto. Então que a gente possa ficar com essa palavra e a partir de hoje também Deus quer. A gente buscar a Deus para ter a sensibilidade de ouvi-lo.
porque não tem como eu ter a sensibilidade de ouvir a Deus com práticas diferentes. Estar em sintonia com Ele para ouvir a voz dele, porque senão a voz dele pode ser de alguma maneira ofuscada por vozes que eu mesmo tenho entrado, por caminhos que eu tenho seguido, por práticas que têm infelizmente limitado, né, essa forma de ouvi-lo, né, ele falar. Assim agradeço essa oportunidade. Deus abençoe a cada um dos irmãos que está aí nessa tarde de hoje e noite, logo mais, vendo esta live. Deus abençoe a todos, um abraço. Em breve a gente estará fazendo outra live aí, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos.